Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu venho falar hoje um pouco do mundo do trabalho, do que está acontecendo, mas eu quero antes falar do resultado da perícia nos ônibus da caravana Lula pelo Brasil. Finalmente, saiu um primeiro resultado, que constata, o delegado diz que foi um atentado, sim, já localizou onde aconteceu, na frente de uma fazenda de alguém lá daqueles que estavam obstruindo a caravana nas estradas com tratores, mas ainda está muito longe do fim, né? Mas pelo menos isso, reconhece, porque na época insinuaram que tinham sido as pessoas da caravana que tinham atirado nos ônibus. Então, pelo menos, até demitiram o delegado, afastaram o delegado do caso, porque ele disse que tinha sido um atentado. Então, o outro delegado confirma que foi um atentado. Só que ainda está longe do desfecho, a gente espera que não caia no esquecimento, porque o professor Cancelier está com 7 meses e o que saiu é só reticência do relatório da Polícia Federal. Isso não pode acontecer, mas pelo menos já tem um ponto de partida para confirmar que houve um atentado à caravana Lula. Também quero dizer que viva a liberdade de imprensa e abaixo o monopólio dos meios de comunicação. Não é possível, num país desse tamanho, 5 famílias mandarem, e as pessoas confundem quando a gente fala isso, diz que a gente quer censura, e não é nada disso, a gente quer regular, do ponto de vista da posse, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da distribuição melhor, da democratização dos meios de comunicação. Nós nunca fomos a favor de censura, porque nós, mais do que ninguém, sofremos a censura em um período muito ruim desse país. Mas eu quero falar hoje, já tinha dado um toque ontem, sobre a questão do desemprego. Porque eu fico pensando qual é o embasamento do governo quando diz que esse país está maravilha, está tudo melhorando, está tudo andando, está tudo diferente. E aí a gente se depara com os relatórios do IBGE, da pesquisa PNAD, das consultorias e para os jornalões, né? Quando é um jornal mais à esquerda, não, é invenção. Mas eu faço questão de trazer os dados dos jornalões, que são o xodó de muita gente, né? Como o valor econômico. Então, o valor traz, e ontem eu citei aqui, que São Paulo, onde os governantes se acham os mais competentes do mundo, estão governando há quase 30 anos, a pobreza extrema cresceu 35% em um ano. Então, não venha me dizer que são números da Dilma, não. Já são 2 anos, no dia 13, completa 2 anos, que este governo aí está aí, dizendo que está fazendo as mudanças. Então, 35% em São Paulo, acho que foi onde mais cresceu, porque até o Nordeste foi um pouco, 16%, né, embora tenha sido muito grande para uma região como o Nordeste, que já é pobre. Então, é um retrocesso social, isso sim, o próprio jornal diz isso aqui, e mostra os indicadores aqui, por raça, por exemplo, continuam sendo os negros e negras as principais vítimas, embora os brancos também estão sendo atingidos, não estão conseguindo escapar, mas pelas estatísticas ainda os negros estão na frente, as maiores vítimas do desemprego, né? Então, é preciso que a gente coloque esses números, que a gente acompanhe a implantação da reforma trabalhista, porque muitos dos dados que estão aqui já foi depois da reforma, que eles mudaram completamente de patamar e na qualidade do emprego também. Então, eu quero ler trechos aqui da reportagem do jornalista André Barrocal, quando ele coloca, né, por exemplo, no fim de 2017, o país tinha 4,3 milhões de pessoas no desalento. O que é pessoa no desalento? Aquele pessoal que já perdeu a esperança, já parou de procurar, né? Então, esse nem conta mais na lista, porque a lista do desemprego é mais com quem está procurando emprego. Então, são 4,3 milhões de pessoas, né, que acham que não adianta mais procurar emprego. A taxa de desempregados que caiu realmente em 2017 de 12 para 11, mas só de novembro de 2018,
ele já voltou aos 12,6. Olha a rapidez com que voltou, né? Era 12,6, caiu para 11,8 e agora voltou, em menos de 3 meses, voltou a 12,6. 13,7 milhões de pessoas desempregadas nas regiões metropolitanas. Piorou ainda, né? Essa pesquisa aqui do valor é mais na região metropolitana de São Paulo, né? E São Paulo está com o maior nível, 14% São Paulo está. É impressionante, que é a capital do mundo, né? Que quer ser, que os governantes batem no peito, assim, que são mais competentes. E a renda de quem trabalha caiu de 2016 para 2017, para não dizer que ainda da Dilma. De 2016 para 2017 caiu 2%, a renda média. As vagas com carteira assinada caíram também nas faixas mais altas, não tem mais. Os empregos que foram criados é até 1,5 salário. Eu não sei como é que o governo não pensou nisso na hora que fez essa proposta de reforma da Previdência. Isso vai acabar com a Previdência já. A reforma trabalhista, aliás, vai acabar com a Previdência. A não ser que tenha sido o propósito, que é para poder justificar a reforma da Previdência. Porque se as pessoas que estão contribuindo é tudo até 1,5 salário, o caixa da Previdência vai definhar. Logo, né? As pessoas não estão contribuindo. Os empregos com maior salário sumiram. Ou estão sendo feitos as contratações pelo trabalho intermitente, por hora. Caiu também, está dizendo aqui também que o nível mais baixo da estatística do IBGE, até hoje. Os empregados com carteira assinada, 33 milhões, que é o nível mais baixo. 33 milhões de pessoas com carteira. E as vagas que estão surgindo, já falei, são poucas e de qualidade bem precária, a precarização do emprego. Tem mais dados, por exemplo, mostrando a renda média, que também caiu. O índice a cada ano, né? Então, 2018 já está em 12,4. Tem uma outra questão que é importante, que está lá na reforma trabalhista, que é a Justiça do Trabalho. E nessa o governo atingiu o objetivo, né? Porque que caiu pela metade o número de reclamações na Justiça do Trabalho. E é de se entender, a lógica diz isso. A gente falava na época da discussão. Um dos objetivos era definhar, desmontar a Justiça do Trabalho. Porque o trabalhador agora tem medo de ir para a Justiça. Primeiro, a própria lei permite que o patrão faça a rescisão sem a presença do sindicato. Eu fui sindicalista e via como era, e olha que era banco, setor que é dito como mais correto aí nas relações trabalhistas, mas sempre tinha um erro, que a pessoa tinha que voltar, o preposto tinha que voltar para corrigir. Então, imagina como é que estão sendo feitas essas rescisões hoje, porque agora não precisa mais a presença do sindicato. Aí o trabalhador recebe aquilo, mesmo que ele constate que tem erro, ele tem medo de ir para a Justiça do Trabalho, porque lá na lei diz que se ele for e ele perder, ele que vai pagar as custas. Então, está todo mundo, está dizendo aqui, inclusive, um exemplo de uma pessoa que estava rezando, né, para o processo nem andar, porque estava com medo de perder e ter que pagar, como a custa era alta, R$300 mil. Já aconteceu aqui de pessoas, canavieiro, que teve que pagar R$16 mil de custa processual, foi condenado a pagar porque perdeu a causa. Então, o desmonte da Justiça do Trabalho está de vento em popa para o governo, para o que ele queria fazer, né? E tem um procurador dizendo aqui assim, que a Justiça do Trabalho é o único ramo, aliás, um ministro, é o único ramo do judiciário a enfrentar o capital. Aqui, o empregador é tratado igual ao trabalhador. Este pode olhar no olho do patrão em uma audiência. Se ele fizer isso na empresa, ele é demitido. Quem está dizendo isso é um juiz do Tribunal Superior do Trabalho. Ele diz mais, essa reforma é uma vingança do capital
contra o papel de 70 anos da Justiça do Trabalho. Então, não sou eu que estou dizendo que o objetivo era desmontar a Justiça do Trabalho. O objetivo, quem está dizendo isso é um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, pela constatação que está fazendo do como está sendo hoje o tratamento dado ao trabalhador. Então, a gente tem aqui só que dizer isso, que não tem o que 1º de maio passou aí, o presidente ainda teve a coragem de fazer mensagem, mas a realidade que a gente vê não é a realidade que o governo está passando, né? Não sei de quem são os dados do governo. Os dados que a gente traz aqui estão expostos aí em todos os meios de comunicação, não é só de um lado ou do outro, estão expostos aqui, são números que não há como contestar. Não tem crescimento de emprego nesse país. É uma mentira o que está sendo dito aqui. Obrigada, presidente, era isso que eu tinha a dizer.